bem-vindo. Estamos mais uma vez com a nossa aula, desta feita a aula de número 9, onde nós iremos discorrer hoje sobre a nossa penúltima aula, o testemunho pessoal. Isso aqui ter esse cuidado, isso é importante para nós. E o testemunho pessoal. O que é um testemunho pessoal evangelístico? Isso aqui é uma pergunta, é um assunto da nossa aula de número 9. O testemunho pessoal é uma narração verbal dos fatos relacionados com certos acontecimentos. O mesmo se diz de um testemunho no plano espiritual. O nosso testemunho pessoal, ele consiste simplesmente na narrativa dos fatos relativos à nossa conversão e as consequências desse fato em nossa vida. Quando apresentamos esses fatos com clareza, o testemunho pessoal ele pode tornar-se um forte instrumento de evangelismo. Ou seja, a partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo, você precisa dar um bom testemunho. Por que o testemunho pessoal ele dá um bom evangelismo? Porque geralmente as pessoas elas vão olhar para você e sempre vão procurar em você alguns defeitos da vida antiga. E quando você apresenta o oposto, as pessoas elas começam a ver em você uma mudança, que você de fato mudou. Então se torna um método de evangelismo, porque alguém que te conhecia antes, ela sabia da tua vida pregressa, ela sabia da tua vida passada. Então agora elas começam a perceber que de fato houve uma mudança. E geralmente as pessoas dizem assim, eu não sei o que foi que aconteceu, mas ele mudou. Então foi Deus que transformou a sua vida. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que mentia não mente mais. O que roubava não rouba mais. Ou seja, o caráter dessa pessoa está sendo formado. Porque isso é uma prova clássica de que Cristo está mudando o nosso caráter dia após dia. Então, essa mudança ela precisa ser vista pelas pessoas também. É por isso que se torna um testemunho pessoal e evangelístico, porque quem te via antes de uma forma, tinha um procedimento e agora você age completamente diferente de outrora. Então, isso é maravilhoso. Por que o testemunho é necessário? Então vamos observar por que esse testemunho ele é necessário, né? Jesus ordenou aos seus discípulos que anunciassem o evangelho a todas as pessoas. Esse é o papel que cabe a cada seguidor de Jesus que conta com a unção e a direção do Espírito Santo para essa tarefa. Então, a ordem de Jesus é que eles deveriam ensinar e deveriam pregar. Um exemplo aqui, portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai encontrar isso em Mateus 28, 19 e 20. É uma recomendação que o próprio Jesus ele dá aos seus discípulos de alguém que tem uma vida transformada. O testemunho ele é necessário porque agora você está divulgando o evangelho, você está ensinando a palavra, você está discipulando pessoas, você está habilitando, você está fazendo discípulo. Por exemplo, o que nós estamos fazendo de discipulado? Fazendo discípulos, ou seja, pessoas sendo discipuladas
para que amanhã essas pessoas também tenham condições de discipular outras pessoas. Ou seja, o propósito de Cristo é que cada um, ao receber este evangelho, uma vez provando, ele também tenha essa disposição de estar transmitindo essas verdades para outras pessoas, ou seja, discípulos formando discípulos, discípulos habilitando outros discípulos. Então, a proposta do reino é de estar divulgando o evangelho, estar ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é uma prova clássica de que de fato você mudou de vida. A aula de número 10 vai falar sobre o batismo, mas aqui já começa uma parte introdutória. Qual é a prova clássica, cabal, de que alguém de fato mudou de vida? É quando ele está apto a se batizar. É importante que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. Aqui é um outro ponto importante de que esse testemunho ele é necessário porque o próprio Jesus ele está incumbindo aqui os seus discípulos, como também os seguidores que ouviram, que viram, que provaram, que acompanharam Jesus em boa parte do seu ministério. Agora o Senhor está incumbindo eles, está recomendando eles, dizendo, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas para que vocês possam avançar na obra que vocês estão sendo designados para fazer, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunha aqui, tanto testemunhar de Cristo, como eles seriam os mártires mais tarde. Então esse é o sentido de testemunha, se tornar um mártir. Então quando eles estavam aptos a isso, vocês vão testemunhar do amor de Cristo, mas vocês vão se tornar mártires. Vocês vão morrer por amor a Cristo, por amor a esta obra. Esse é o sentido original da palavra testemunha. Então nós vamos observar que o próprio Jesus diz, olha, vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ou seja, vocês vão divulgar a minha palavra, vocês vão testemunhar do amor de Cristo. Então nós vemos ver no primeiro século, no segundo século, os grandes mártires entregando a sua própria vida por amor a Cristo, por causa do Evangelho. Então eles estavam testemunhando do amor de Cristo. Mas, outra coisa, como é que a gente vai conseguir dar andamento nessa obra, crescer? Nós temos o auxílio do Espírito Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, 26. É importante que nós vamos ser auxiliados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar de tudo que o Pai tem nos ensinado, ou seja, aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho pesquisado, o Espírito Santo me fará lembrar. Ou seja, ele vai ser um forte auxiliador nessa obra. Ele vai estar conduzindo, instruindo, fazendo lembrar, habilitando essa pessoa a cada dia para que essa obra ela possa ser concretizada. Então, queridos, nós nunca vamos conseguir avançar sem a presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus ele deixou essa palavra de motivação, que nós não íamos ficar órfãos, mas nós íamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Outra coisa importante
Estais sempre preparados para responder com mansidão o temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, ele está falando desse testemunho que deve ser, a cada dia, deve ser evidente. Nós temos que estar preparados. Esse testemunho ele é necessário porque vai requerer de nós uma disposição e um preparo. Você nunca vai testemunhar de algo que você não conheça. É por isso que nós estamos falando de mudança. Mudança para melhor, para que você seja habilitado, para que você venha ter experiências, você tenha uma maturidade, você venha de fato estar uma pessoa ou ser uma pessoa altamente preparada. É isso que Pedro está falando aqui no capítulo 3, no versículo de número 15, a parte B do versículo. Porque Pedro está dizendo, estais sempre preparados. Olha só, está sempre. Aqui não é preparado de vez em quando, é sempre. Está sempre preparado para responder com mansidão. Olha só, está sempre preparado para responder com mansidão e temor, e a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, se alguém te perguntar, te indagar, se alguém até te confrontar, querer saber a razão da esperança da vossa fé, você tem que estar preparado para responder isso com muito temor, com muita mansidão e com esperança, com confiança. Ou seja, é uma pessoa altamente equilibrada. Porque tem pessoas hoje que ele não pode ser confrontado. Que quando ele é confrontado, ele responde com a rispidez, parece que ele quer convencer o outro pela força do braço ou pela a forma como ele aborda, com aquele sentimento de indignação, parece que quer avançar na pessoa. Então isso não é mansidão, isso não é com temor. Então, quando você é confrontado por alguém, você tem que ter esse equilíbrio para ouvir, para processar aquela pergunta e ao mesmo tempo você ter estrutura para responder da melhor forma possível e responder com segurança, com temor, quando ele diz aqui, com temor, com mansidão, a esperança, a razão da esperança da vossa fé. Isso é maravilhoso. É importante quando você encontra alguém que tem esse equilíbrio emocional, centrado, maduro. Ele responde com tanta clareza e com tanta segurança que aquilo te motiva a ser melhor. Outra coisa importante, muitos crentes nunca param para pensar nos fatos específicos relacionados com a sua convenção. Quando confrontados com a questão de do que significou para eles o fato de receberem a Cristo em suas vidas, talvez não saibam dar a explicação específica. O que pode prejudicar a credibilidade do seu testemunho por outro, Por outro lado, quando nos preparamos para falar das nossas experiências com confiança e a desenvoltura, nós podemos ser instrumentos mais eficazes nas mãos do Senhor. Isso aqui é muito importante. Alunos, vocês que estão dando os primeiros passos, isso é de sobremodo excelente. Então, quando às vezes você for confrontado a respeito da sua decisão com Cristo,
Você tem que ter essa convicção no seu coração. Cristo promove essa segurança em nós, mediante uma busca nossa por Ele, um aperfeiçoamento, uma busca, uma habilitação na palavra. Você está ter fundamentos e elementos necessários para que você possa incluir ali no seu diálogo e falar com muita segurança a respeito da sua vocação, a respeito da sua vida com Cristo, como foi importante para você, o que você experimentou, o que você está experimentando, o que você está vivendo. A base da sua vida cristã é Cristo Jesus. Ele morreu lá na cruz para me salvar, para mudar a minha vida, mudar a minha condição. Você fala isso com segurança, porque é algo que é vivenciado todos os dias por você. Você experimentou isso. Então, quando você passa isso com muita clareza e segurança, isso vai inspirar as pessoas. Então, falar de nossa experiência com confiança é uma desenvoltura, o que pode prejudicar a credibilidade de seu testemunho. Ele fala aqui, pelo outro lado, se a gente não passar isso com muita segurança, com muita desenvoltura, ele diz que podemos ser instrumentos mais eficazes nas mãos do Senhor. Ou seja, quando você fala do que você experimentou e provou, você vai inspirar outras pessoas. Elas vão sentir o desejo de provar o que você já provou. Isso é importante. Então, alunos, fiquem atentos. Se você decidiu trilhar um caminho, busque, estudem, se aprofundem. Procura saber qual é a razão da sua fé. Por que eu sou um cristão? Quando as pessoas não sabem, por que tu é um cristão? Ah, não sei, minha mãe me levou para a igreja, eu também fui, gostei, estou lá. Não é só isso. Você tem que procurar compreender a razão da vossa fé. Por que você está ali? O que você experimentou? Qual é o aprendizado? Qual é a lição de vida que você tem? Qual é o propósito de Cristo para a sua vida? Então, implica muita coisa. Você tem que ter esse entendimento para crescer. Como se preparar um testemunho pessoal? Ou seja, como se prepara um testemunho pessoal? Como é que eu devo preparar isso? Vejamos algumas orientações práticas que poderão ajudá-lo a preparar o seu testemunho pessoal. Vamos ver? São várias. Orar pedindo a Deus orientação e sabedoria. Isso é um ponto importante. Nas suas orações, eu não sei como fazer, eu não sei como prosseguir. Peça. Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que a dá. Porque se Deus é o dono, Deus é sabedoria. Então peça sabedoria a Deus. Segundo, o testemunho pessoal deve se basear-se em 3 pontos. Quais são eles? Como orar? Como era a minha vida antes de conhecer a Cristo? Então todo mundo sabe, rapaz, a minha vida era uma vida desregrada, eu não tinha controle sobre a minha vida, eu fazia o que eu bem entendia, sabe? Eu tinha práticas que eram duvidosas diante da sociedade. Então você conhece a sua vida passada, eu não conheço, você conhece. Então, olha um pouco para trás e veja como era a sua vida passada. É importante ressaltar isso aqui, que ele fala o seguinte: como era a minha vida antes de conhecer a Cristo, as circunstâncias nas quais se deu a minha conversão, mudanças que ocorreram em minha atitude, em ações após ter recebido a Cristo. Então tudo isso são mudanças. Quando você olha para trás e você começa a observar como você era antes e agora como você agora, quais as mudanças que têm sido provocadas ao longo dessa caminhada. Uma outra coisa importante, terceiro, ele fala assim: o testemunho deve ser relativamente curto, de 3 ou 5 minutos. Então, quando você for dar um testemunho de quem você era, como você era, no mínimo de 3 minutos, não se alongue muito, porque tem gente que vai dar um testemunho, é 1 hora de relógio. Acho que vai contar a história desde quando ele nasceu. Não, se
restringe ao fato ali como você era e agora o que Cristo fez na tua vida. Por exemplo, ele fala aqui, o testemunho deve ser deve narrar fatos específicos, ou seja, por isso que eu estou falando, resuma, narre fatos específicos, seja mais breve possível, foca no propósito, seja muito específico naquilo que você está falando, porque isso vai prender a atenção das pessoas. Porque quando você começa a narrar a história de família, e parente, e vem, que fizeram contigo, então se torna uma coisa cansativa e daqui a pouco as pessoas elas perdem o interesse até para te ouvir. Então seja breve, muito breve e muito específico na sua fala. O quarto fala, o testemunho deve apresentar detalhes interessantes que despertam a atenção dos ouvintes. Isso que eu falei agora há pouco. Você tem que ser muito prático e objetivo, específico, para que você possa relatar coisas que chamem a atenção daqueles que estão te ouvindo. De fato ele era assim e agora ele mudou, então isso chamou a atenção das pessoas. O quinto fala assim, citar a Bíblia como parcimônia. Tenha cuidado para não parecer uma máquina de citar versículos. Outra coisa importante, a gente tem que ter esse cuidado de não se tornar apenas uma máquina de recitar versículo, mas você não ser específico. Porque às vezes você pode citar um versículo, mas ele está dentro daquele contexto que você está falando, e aquilo vai corroborar o que você está falando ali no seu testemunho. Ou seja, antigamente eu era uma pessoa de uma índole muito duvidosa, mas a Bíblia nos diz que aquele que nasceu de novo, ele mudou a sua mentalidade. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A gente vai ver lá em 2 Coríntios 5:17. Então, quando você cita o versículo, você está corroborando naquele versículo, comprovando ali de que, de fato, a Bíblia ela é essa fonte que confirma essa mudança na sua vida. Por quê? Porque anteriormente eu tinha uma vida errada. Agora eu estou em Cristo. Cristo promoveu essa liberdade em mim e transformou a minha vida. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, Cristo mudou a minha mentalidade e a minha forma de ser. Ele forjou o meu caráter. Agora eu sou uma nova criatura. Então, use a Bíblia para estar corroborando o seu discurso. Não cite 10, 15 versículos se você não leva as pessoas a entender nenhum daquilo que você falou. Então, venha resumir o pouco que você fala, mas aquilo que você fala, você leve as pessoas a entender realmente pela palavra essa mudança que aconteceu com você. Corrigir e reescrever o testemunho até que ele tenha um conteúdo lógico e comunique bem a mensagem. Ou seja, porque às vezes quem vai dar um testemunho fica nervoso e às vezes se atropela nas palavras, então eles copiem. Porque você vai copiando, você vai treinando, você vai se habilitando. Então isso vai promover em você o quê? Uma segurança. Isso é bom. Uma outra aqui, explicar termos que os não crentes desconheçam. Cuidado com o evangeliquez. Então, tem pessoas que às vezes vai falar e ele cita alguns termos bíblicos, mas ele não explica para as pessoas. Então, ele falou algo difícil e ele não explicou. Então, se ele não explicou, como é que as pessoas que estão ouvindo, elas vão ter uma compreensão? Então é importante você explicar os termos que os não crentes desconhecem. Então eu vou dar aqui um exemplo
Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele recomendando uma situação da igreja, que ele disse que era bom que as mulheres não raspassem a cabeça, que o cabelo da mulher era o véu. Tem muita gente que não explica esse texto. Por quê? Porque eles aplicam que a mulher não pode cortar o cabelo em hipótese nenhuma, quanto na verdade Paulo está dentro de um contexto e uma situação que estava acontecendo muito, até com aquelas irmãs que eram sacerdotisas lá no templo de Artemis, e quando elas aceitavam Jesus, e elas eram careca, né, porque eram sacerdotisas, elas tinham um padrão. Então, quando elas iam para a igreja e aceitaram a Cristo, elas andavam na rua sem cobrir a cabeça, elas eram assediadas. Então, chegou até o ouvido de Paulo e disse, olha, que as mulheres usassem um lenço até que o cabelo viessem crescer. Então, que elas não cortassem mais o cabelo, mas que elas usassem um véu. Até porque, agora o Paulo diz assim, porque o cabelo da mulher é o véu. Uma vez ele crescendo, ela não precisa mais usar o véu. Então tem gente que faz uma parafernália nesse texto e não explica nada. Aí já traz para o nosso contexto que mulher não pode cortar cabelo, que mulher não pode fazer isso. Então, o que eu estou explicando aqui? Eu estou explicando que quando você lê um texto e não explica, as pessoas não vão compreender. Como o próprio comentarista aqui fica com esse evangeliquez. Então, quando você não explica as coisas, fica mais difícil daquele que já não entende não compreender. Então, atente bem para isso. Seja específico e quando você lê alguns termos da palavra, explique o contexto. Porque todos aqueles versículos têm situações que foi escrita para um povo e para um contexto, para algo que estava acontecendo naquele contexto, e você tem que explicar aquilo ali para que as pessoas compreendam e você não fique aplicando as coisas de forma literária, tá bom? Vamos lá aqui para o... Lembre-se de que você não está falando de uma religião, mas sim de um relacionamento vivo com uma pessoa, Jesus Cristo. Então, você tem que entender que você não é pregador de religião. Você é um pregador do Evangelho e nesse Evangelho tem uma pessoa que é representada por ele, Jesus Cristo. Então, quando não existe Evangelho sem Jesus. Então, qual é a pessoa central? Qual é a centralidade da nossa pregação? Jesus Cristo, tá bom? Enfatize o positivo. Não dê ênfase ao que teve de deixar quanto se tornou crente, mas sim nos benefícios do seu novo relacionamento com Deus. Tem gente que fala mais da vida errada do que dos benefícios que a cruz pode promover, do que Cristo promoveu na sua vida. Então, se você é uma nova criatura, não fale da sua vida pregressa. Eu era ladrão, eu era maconheiro, eu era cheirador de pó. Ei, as coisas velhas já passaram, meu filho. Eis que tudo se fez novo. Conte o que Jesus fez na sua vida. Anuncie para as pessoas o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo, as mudanças que está acontecendo, o novo de Deus que você está provando, como é maravilhoso, sabe? Cristo inunda a minha vida, Ele me deu paz, Ele me deu alegria de verdade. Hoje eu tenho um sentido para a minha vida, hoje eu estou lutando por uma causa, é o reino, estou trabalhando. Então, tantas bênçãos que você tem que falar, você vai falar de coisas que te aprisionou a vida inteira. A Bíblia diz que até o próprio Deus, quando nós aceitamos a Cristo, Deus pega o nosso passado e lança no mar do esquecimento, e deles não me lembrarei mais. E a gente fica sempre lembrando de uma vida errada que a gente teve, trazendo para o futuro. Vamos falar de novidade, o cristão tem que andar em novidade de vida. Exemplo de testemunho pessoal. Exemplos negativos não deve ser usado. Olha o que eu falei agora há pouco, viu? Fui muito abençoado quando me converti. O cristianismo fui liberto do pecado. Deus escutou a oração de um pecador como eu
Eu não era sábio e tinha muitas necessidades de saber. A minha conversão acontece quando depositei minha fé em Cristo, meu Salvador, que morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus, os seus. Aleluia, glória a Deus. Eu recebi a salvação quando criei no Evangelho e aceitei que o sangue de Cristo me limpa de todas as impurezas. Nasci de novo. Isso é maravilhoso. Ou seja, esse é o propósito de um testemunho pessoal. Exemplos positivos e não exemplos negativos. Andem em novidade de vida. Conte as bênçãos que Deus fez e o que Ele ainda pode fazer na sua vida a partir dessa caminhada que você está trilhando com Cristo. Então, alunos, que você possa sempre olhar para frente, nunca olhe para trás. Porque a Bíblia ela sempre vai mostrar que aqueles que olham para trás não servem. A Bíblia diz assim, aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Porque se olhar para trás não serve. Então, vamos fazer como disse o escritor aos Hebreus, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Paulo diz em Colossenses 3, se morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, buscai as coisas lá de cima. Ou seja, a Bíblia sempre vai te levar a você olhar, fixar o seu olhar, como também a tua mente naquilo que edifica, naquilo que vem lá do alto, tá bom? Exemplos positivos, vamos lá? Eu nasci num lar religioso e estava sempre na igreja, mas tinha um grande problema com o medo. Ficava apavorado quando chegava a hora de dormir. Vivia atormentado por pesadelos. Isso aqui por exemplo, um exemplo que a pessoa está dando. Até onde posso me lembrar, esses problemas começaram numa festa folclórica em minha rua, quando um homem disfarçado de diabo me perseguiu e eu escapei. Então isso aqui é uma narrativa que a pessoa está contando, um exemplo que aconteceu. Exemplos positivos, né? Ou seja, a pessoa ela tinha um medo terrível. E tudo isso aconteceu porque alguém correu atrás dele disfarçado. Festas folclóricas, você sabe que as pessoas sempre vão se vestir de personagens, né? Então isso levou essa pessoa a correr e se esconder e ficar com medo. Ele disse, deixando meu sapato em sua mão, quando ele me pegou pelo pé, mas não conseguia escapar dos pesadelos terríveis. Cheguei a ponto de não poder dormir em um quarto escuro. Quanto antes que consegui dormir, já era atormentado pela visão de bicho no quarto, os quais pareciam querer acabar comigo. Quão grande diferença fez em minha vida quando recebi o presente da vida eterna. O temor sumiu, esses pesadelos pararam por completo. E eu tinha a fama de ser um menino problemático em minha escola. E isso mudou de forma surpreendente. Ou seja, essa pessoa outrora ela tinha medo de ser arrastado para o inferno com esse diabo aí, com essa figura, né, que ficou na mente dele, ele não conseguia dormir. Mas desde o dia que ele teve um encontro com Cristo e ele começou a entender que quem está em Cristo não está sujeito a essas ações demoníacas, ele começou a dormir. Esse é um ponto positivo, porque aquilo que trazia medo para ele, Cristo promoveu nele liberdade. E liberdade essa que agora ele tinha paz no seu coração e certeza de que ele estava trilhando um caminho de segurança. Eu vou fechar aqui com um versículo que está lá em capítulo 8 de Romanos,
verso 1, que diz assim: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem pode promover isso em nós? Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode promover isso em nós. Então esse é um ponto positivo. Então, queridos, nós estamos já no final da aula de número 9 e que você possa absorver muito bem esses estudos e que você possa estar revendo novamente, para que possa fixar na sua mente o que Deus tem reservado para você, tá bom? Que Deus abençoe e dê muita graça aos alunos e também aos ouvintes que têm ouvido a palavra. Que Deus abençoe e dê muita graça. Vamos que vamos, que Deus está conosco.